bem por aí? Aqui no litoral, tudo tranquilo. E vamos falar hoje do reerguimento do tabernáculo caído de Davi, da tenda do rei Davi, constituída pelas 12 tribos de Israel. Dentre os grandes sinais mundiais que apontam para a segunda vinda de Jesus, há um destaque nas Escrituras para a renovação da aliança de Deus com Israel, a qual ainda será determinante para a conclusão da pregação do Evangelho a todo mundo, quando então virá o fim. As palavras de Tiago, irmão de Jesus, por ocasião da primeira reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, descrita em Atos 15, 14 a 18, são claras nesse sentido. Com base em Amós 9, 11 e 12, ele explica como o crescimento da igreja cristã de seus dias estava destinado a ocupar o lugar do antigo povo de Deus, porém não para sempre. Vamos ao seu texto. Expôs Simão, esse é o nome hebraico de Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Está se referindo aqui aos cristãos que estavam surgindo, à igreja primitiva. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, aí está falando da conclusão da obra da igreja, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, o que foi iniciado em 1948, restaurá-lo-ei espiritualmente, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, os cristãos atuais, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Temos aqui uma das profecias que tratam não só do restabelecimento da nação judaica, mas também de sua restauração espiritual, ainda por acontecer. O quadro profético aqui não está tratando do arrebatamento da igreja, e sim da simples reversão, ainda futura, do que aconteceu no início da igreja cristã, exatamente como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, 30 a 32. Porque assim como vós, gentios, também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência dos judeus, assim também estes, os gentios, agora foram desobedientes, para que igualmente eles, os judeus, alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Muitos não acreditam nessas profecias, apesar delas estarem bem fundamentadas pelos antigos profetas, entre os quais destacamos a posição de Jeremias 31 a 36. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas, para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ora, esta profecia até admite que Israel possa deixar de ser o povo escolhido, como de fato aconteceu quando levaram o Filho de Deus à morte no ano 31. Mas ninguém está autorizado pelas Escrituras para afirmar que a nação não possa ser readmitida novamente, a menos que retire da Bíblia esta passagem de Jeremias 31.
No Novo Testamento, anos após a ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo confirma essa aliança de Deus com Israel, colocando-a no futuro do seu tempo, conforme Romanos 11, 25 a 27. Leiamos na Nova Tradução na linguagem de hoje. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei uma aliança com eles quando tirar os seus pecados. Esta restauração defendida por Paulo, portanto, não aponta apenas para o retorno do povo de Israel para a Palestina, mas também para a necessidade de remover os seus pecados, a fim de dar cumprimento à promessa de Isaías 60, versículos de 1 a 3. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Ora, esta luz fulgurante para as nações, evidentemente só será possível depois da restauração espiritual de Israel, ainda futura. Muitos, no entanto, têm procurado restringir o alcance dessa profecia ao que já aconteceu em 1948, dando aos fatos uma concepção meramente temporal. Pautando-se pelo Talmud, o livro compilado pelos doutores hebreus, os líderes da nação descartam a possibilidade de Cristo, o Santo de Israel, de livrá-los dos perigos que se aproximam. E certamente, por não recorrer ao príncipe dos exércitos do Senhor, cairão de novo, não totalmente, mas da forma como foi profetizada em Isaías 17, de 4 a 7. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder, e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador, a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo de Israel. Esta expressão, naquele dia ou naquele tempo, significa um pequeno período no final da história deste mundo, no qual Deus retoma novamente as rédeas de Israel como nação escolhida entre as nações, algo que ainda não aconteceu. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima, se Deus quiser.